Em resposta a Alexandre de Moraes, a OAB encaminha ao Senado texto de PEC para assegurar sustentação oral no STF, como o Briga comentava aqui, não é? E o que tem aqui abaixo um exemplo de... Aqui foi tem essa. a sustentação da doutora Maria Cláudia. Eu coloquei na matéria, Perfeito, Briga. eu anexei a matéria exatamente como exemplo do que a sustentação oral pode fazer. É isso. Da diferença que uma sustentação oral pode fazer num julgamento. E que está sendo ali interrompida, né? Então, o que eu diria para você a respeito dessa notícia? Triste é o país em que o óbvio se torna notícia. Triste é o país em que o óbvio se torna notícia. Quando a OAB faz o óbvio, ou seja, faz aquilo que seria a sua obrigação, né? É obrigação, entende? Todos nós temos obrigações, né? Nós temos obrigações, por exemplo, o médico tem a obrigação de tratar adequadamente dos pacientes, não é assim? Sim. O engenheiro tem a obrigação de construir prédios que não caiam, não é bom? Exato. Não é isso aí, prédios seguros, né? O professor tem a obrigação de ensinar o conteúdo das disciplinas, não é isso? É isso. Então, esse é o normal, isso é o que se espera das pessoas, né? É o que se espera das pessoas. O policial tem a obrigação de proteger a sociedade. É o que se espera das pessoas. Agora, quando esse óbvio se torna notícia, é que nós estamos numa situação caótica mesmo. A OAB está fazendo nada mais do que o óbvio, que é garantir as prerrogativas dos advogados. Essas prerrogativas que estão não apenas no Estatuto da OAB, mas estão na Constituição Federal. O direito à ampla defesa está na Constituição Federal. E é óbvio que o regimento interno do STF não pode se sobrepor à lei maior do país, meu Deus do céu. Isso é uma coisa tão óbvia. Só que o óbvio, ele se tornou exceção no Brasil. Porque nós vivemos nesse regime de inversão completa da realidade, então o óbvio se torna crime, se torna notícia, né? Se torna algo excepcional. O óbvio se torna algo excepcional. É o que nós estamos vendo aí. O Simonetti está pedindo o óbvio. E veja, por que ele está fazendo isso agora? Isso tem explicação. Por que o Beto Simonetti, que elogiou o Alexandre de Moraes, que nada disse sobre os inquéritos ilegais do Alexandre de Moraes, que nada disse sobre os advogados das pessoas envolvidas nos inquéritos, como, por exemplo, o Bernardo Kister, né, que está lá no inquérito 4781, o inquérito do fim do mundo, até hoje sem acesso aos autos do processo. Exato. Quer dizer, onde estava a OAB? 5 anos já. Nesses 5 anos, onde estava a OAB? Nesses 5 anos. Onde estava a OAB para defender os advogados que tiveram suas prerrogativas negadas pelo STF? Onde estava a OAB durante esse tempo todo? Estava dormindo, como diz o poema do Manuel Bandeira, estavam todos dormindo profundamente. Estavam todos dormindo profundamente. De repente acordaram. Mas por que será que acordaram? Né? E veja, em relação a um problema, tá? Porque os outros problemas persistem, tá? Mas em relação a esse problema da sustentação oral, por que acordaram? Por que o Beto Simonetti acordou? Porque tem eleição da OAB e ele quer se reeleger presidente do Conselho Federal da OAB, gente. Ele está fazendo campanha. Depois que ele for reeleito, as coisas voltam ao normal, tá? O óbvio vai continuar a ser ignorado por eles. Por quê? Eu falo isso, eu não estou falando isso por acaso, estou falando isso com base em tudo que a OAB fez nos últimos 10 anos. A OAB se tornou, né, um instrumento do patronato político brasileiro.
E eu estou usando essa expressão, o patronato político brasileiro, que é, curiosamente, de um grande pensador brasileiro, grande advogado brasileiro, jurista, chamado Raimundo Fauro, que no seu livro Os Donos do Poder, ele usa essa expressão, o patronato político brasileiro. E olha só, o patronato político brasileiro dominou a OAB, e o Raimundo Fauro foi presidente da OAB. Ele foi presidente da OAB, tá? Durante a ditadura militar. Ele foi presidente da OAB e defendia com grande coragem, tá, as prerrogativas dos advogados. Não se vê mais gente com a grandeza do Raimundo Fauro hoje na OAB, infelizmente. A OAB se transformou em uma sucursal do patronato político brasileiro, infelizmente. Olha, a nossa pauta, Briguet, geralmente é política, né? Mas a questão jurídica nunca mais sai daqui também, né? Porque as coisas, na verdade, o que nós temos é a politização da justiça e a judicialização da política. As duas coisas ao mesmo tempo. Elas acontecem ao mesmo tempo. Entende? Hoje, o STF, por exemplo, é um tribunal político. Sim. Não sou eu que estou dizendo isso, os próprios ministros dizem isso, o Barroso diz isso. A todo tempo eles estão dizendo e comprovando isso com as suas atitudes. Com o que fazem. Né? Não apenas dizem isso. Eles são agentes políticos. Né? Eles se tornaram... O STF se tornou uma corte política. De políticos como outros quaisquer. Só que tem uma diferença. São políticos sem voto. Ninguém votou neles. Ninguém votou no Alexandre de Moraes, ninguém votou no Barroso, mas eles se comportam como se tivessem sido eleitos. Como se tivesse um mandato concedido pelo povo. E isso não existe.